E aí, gente, muito boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Semaninha de data FIFA, mas o noticiário dos clubes mineiros tá animado. O Galo joga na quarta-feira, já a gente fala sobre isso, inclusive tem notícia dos bastidores, já te conto. O Galo tá ali em 10º, podia ter se aproximado do Cruzeiro, mas não aconteceu. Sequência de 2 jogos seguidos como mandante em casa. Quarta-feira vai ser contra o Grêmio, 7h30 da noite na Arena MRV, jogo adiado da 6ª rodada, agora no sábado. O Galo saiu 2-0 na frente do Vitória, mas tomou um empate, você acredita? Gol! Atleticano! De Fausto Vera! Felipe Lugol pela vitória momentânea do time. A continuar trabalhando. Deu assistência no primeiro gol. Festejam os gringos atleticanos. Gol do chileno Vargas. A seguir trabalhando para levar a vitória que fica aqui. O gol do Vitória! Não podia acontecer mais. Revelado pelo Atlético. Brilhando no Vitória. Que golaço! Um placar que estava 2-0 pra gente dentro de casa. E é cartão vermelho pro Everson, goleiro do Atlético. Y hoy una vez más pagamos muy caro los errores propios. Davidson, difícil de acreditar, hein? O Fausto Vera tava aproveitando a oportunidade no time titular e tinha feito o primeiro gol dele com a camisa do Atlético. Ele precisava demais desse gol. E o Atlético abre o placar fazendo 1-0 com o Fausto Vera. O Vargas também quis mostrar que pode entregar como titular, por que não? Deu assistência no primeiro gol e decidiu que o segundo era dele. 2-0, meu amigo, só no primeiro tempo. E ainda teve um caminhão de chances que o Galo perdeu. Acredito que podíamos ser melhor. No primeiro tempo, talvez ter feito 1 ou mais 2 gols ali. E aí não dá pra fugir do clichê, você sabe, né? Quem não faz, leva. Um escanteio pro Vitória e... Wagner Leonardo! Gol do Vitória! Faltava pra esse roteiro piorar de vez. 4 minutos depois, ela, a lei do ex, resolveu entrar em campo. O Vitória também tem um artilheiro dos gols bonitos, Alejandro! A lei do ex está vigorando mais uma vez. Recibimos un segundo gol. Sofremos um segundo gol de uma cobrança de lateral ofensivo nosso, onde o atacante vai praticamente sozinho. Isso sim é uma coisa que me preocupa. Ganhando de 2-1 em casa, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. A gente faz um primeiro tempo com intensidade, podendo fazer 3, 4 gols. E no segundo tempo a gente poderia tomar 3, 4 gols. Assim, a gente tem que aprender a jogar com vantagem. Empate amargo no placar e mais uma pitada de drama antes do apito final. 2-2 e o Atlético agora tá sem o Everson. Desfalque pra defesa na próxima partida do Brasileirão, que já tá batendo na porta. Na quarta-feira, contra o Grêmio, tem uma nova possibilidade de trocar aquela imagem que a gente deixou hoje. É isso, a gente tem que melhorar muito no Brasileiro. Agora, informação importante de bastidores do Atlético. Rodrigo Caetano, lembra dele? Foi diretor de futebol do Galo nos últimos anos, super vitorioso. Aí ele foi para a seleção brasileira. Notícia, tá no nosso site, o ge.globo, que ele pode voltar para exercer um cargo de executivo no futebol do Atlético. Seria depois do fim da temporada da seleção brasileira, que vai ter o último jogo do Brasil contra o Uruguai em novembro. No entanto, Sérgio Coelho, presidente do Atlético, a associação, nega que tenha procurado o Rodrigo Caetano. Vamos ver, a gente vai aguardando e qualquer informação eu conto para vocês. Vamos. O Atlético não volta pro jogo. O Ale Oliveira estava com a gente lá na Arena MRV, também comentou aquela partida, não sei se você já digeriu. Vou vendo os lances, Ale. Ah, não. Pô, que zagueiro que anda pra trás? Isso é a primeira regra do zagueiro, Ale. Não anda pra trás, meu filho. Dá o bote. O Alejandro fez o que quis. O Alonso também chega pra marcar e vai cercando. Ah, nem, Ale, pelo amor de Deus. Viu? O Alejandro que virou o Mbappé do nada, né? Do nada virou o Mbappé. A arrancada dele foi de Mbappé. Não foi? O Mateuzinho virou o Messi no segundo tempo. Mas isso, evidentemente, eu acho que responsabilidade muito maior dos jogadores do Galo, né? Que não vieram pro segundo tempo. O Caixa até alertava sobre isso durante a narração. Falou, o pessoal não veio pro segundo tempo. Com 10 minutos da etapa final, o Vitória já tinha criado muito mais do que em todo o primeiro período. No primeiro tempo foi uma bola na trave
numa falta bem cobrada pelo Mateuzinho e só. Mas no segundo tempo o Vitória veio diferente. Se o Alejandro virou o Mbappé, esse Mateuzinho era o Vini Júnior. Tava um inferno também, né? Tava mesmo. E o Atlético não jogou, simplesmente não jogou. Ele até faz as alterações, deixando o time mais forte, coloca alguns titulares, né? Como o caso do Scarpa, do Alan Franco. Mas depois o Everson foi expulso ainda, né? Pra mim de forma justa. E aí o Vitória veio com tudo pra cima e por muito pouco não conseguiu a virada, mas de qualquer forma não é de hoje, né, que o Atlético tem vacilado no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é compreensível em alguns momentos que você faça ali uma economia de energia, que você preserve alguns jogadores, mas a verdade é que foram vários e vários jogos com a rapaziada que está embaixo ali na tabela, os times que estão brigando contra o rebaixamento, e o time acabou vacilando. O Claudião até trouxe esses números, mas não ganhou do Criciúma em casa, não ganhou do Dragão, não ganhou do Cuiabá, agora não ganhou do Vitória, já tinha perdido de goleada pro Vitória. Foram outras goleadas na competição, né, que tornam o Atlético nesse momento a 4ª pior defesa. Então, assim, você dá prioridade para as Copas, justo, acho justo, mas esse monte de resultado ruim, aí já não dá mais pra defender, né? Ô, Thiago, eu falei com os jogadores, né, gente? Esse time do Atlético, mesclado, reserva, o que for, é melhor que o time do Vitória. Exatamente. E não só do Vitória, né? De vários times aí que o Ale citou. Exatamente. Dos 5 últimos colocados, Thiago, o Galo já perdeu 16 pontos pra eles. 16 pontos. E muitos em casa, né? E muitos em casa, como disse o Ale. Perdeu ponto para muitos times da parte de baixo, e é uma situação que o atleticano já fica todo ano, né, Thiago? Todo ano é a mesma história. O ano que não é a história, que não aconteceu isso, foi em 21, o Galo foi campeão, né? Tem que parar de ser Robin Hood. Tira dos pequenininhos e dos grandes, vai lá e belisca. Aí pros pequenos entrega tudo. Agora, Cláudio Rezende, é um grandão, hein? Quarta-feira é um grandão. É Atlético e Grêmio. O Grêmio tá embalado, né? O Renato Gaúcho vem de vitória, tá recuperando esse time do tricolor gaúcho, apesar da condição de tabela. Pro Grêmio, o jogo vale muito, é muito decisivo. E pro Galo também, né? Pra voltar a recuperar a moral nesse campeonato brasileiro, Cláudio. Isso, e já teve treino agora pela manhã, Thiago. E a informação que a gente tem é a seguinte: treinaram normalmente. Hulk, Paulinho, Batalha, o técnico Gabriel Milito, até pelo período que ele vai ter até o jogo do dia 19 contra o Vasco, ele tem que colocar os titulares para jogar, Thiago. Porque ele não vai colocar os titulares para jogar no dia 16, né? Contra o Fortaleza, que é o jogo seguinte. Já não colocou quase ninguém contra o Vitória. A gente sabe que o jogador também não pode ficar muito tempo sem jogar. Então, contra o Grêmio, tô apostando em time titular. Ele tem umas baixas certas, jogadores que já foram para seleções, né? Tem casos aí do Alan Franco, do Alonso, o Vargas também. Tem o Everson que tá suspenso, né? Foi expulso. Mas o restante, Thiago, pra mim, na quarta-feira joga todo mundo. Aí é time completo do Galo, pelo que ele tem em mãos, né? Vai ser o time melhor que ele pode escalar. Eu não tenho certeza que ele vai poupar todo mundo contra o Fortaleza, não. Antes do jogo do Vasco. Contra o Vasco, ele colocou todo mundo. Contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. Mas tem um detalhe aí, né, Thiago? O que acontece? Ele vai ter uma semana do Grêmio pro Fortaleza. Então ele tem... Dá pra recuperar. Dá pra recuperar todo mundo. O problema depois é que tem um Vasco no sábado e o River na terça. Então, se ele colocar todo mundo, os caras vão jogar 3 jogos seguidos, porque contra o Vasco e contra o River não tem jeito de tirar ninguém, né? Então eu não sei o que ele faz com o Fortaleza. Ele vai ter esse dilema. Os jogadores de seleções não voltam a tempo. Vamos ver o que ele faz contra o Fortaleza, um jogo fora de casa com um adversário duro também, difícil, né? Ô, Nath Fiuza, você cravaria que o Milito vai poupar todo mundo? Não sei não, até porque, digamos, certa incoerência, né? Ele contra o Bragantino, ele vai e coloca o time todo reserva, depois contra o Palmeiras, assim como ante o Bragantino, jogos decisivos pela frente, e ele adotou 2 estratégias diferentes, Nath Fiuza. Não dá pra cravar não, Thiago. Tudo vai depender do resultado contra o Grêmio. Se ele entra na quarta-feira com o time titular e faz um bom resultado, uma boa atuação, você alivia a pressão pra essa partida contra o Fortaleza. Se as coisas não acontecem na quarta-feira, aumenta a pressão para esse próximo jogo. Então não dá pra cravar agora. O que dá pra saber é que a maratona entre Vasco e River Plate é uma maratona muito pesada. E aí, obviamente, se tiver que escolher, a escolha já tá feita, inclusive, já foi feita ao longo das últimas semanas, priorizando as Copas. Agora, Thiago, o que aconteceu no segundo tempo na Arena MRV no sábado chega a ser até, acho que,
desrespeitoso com o torcedor que está na arquibancada, com a instituição, com o próprio treinador que está à beira do campo, porque eu tenho certeza que o Milito não chegou no intervalo e falou que o time era para parar de jogar, que era para se acomodar no 2-0, que o jogo já estava vencido. Então achei assim uma postura do Atlético com uma falta de concentração, uma falta de foco que para mim chega a beirar o desrespeito. E é triste ver que jogadores que estavam ali tendo uma oportunidade e que poderiam estar brigando inclusive por uma sequência no time titular, não conseguiram repetir o mesmo desempenho do primeiro tempo. E aí o problema não é o time estar mesclado, o problema é a postura, porque no primeiro tempo o Atlético foi suficiente para poder vencer esse Vitória. Vocês brincavam aí que os jogadores do Vitória viraram o Mbappé, viraram o Messi, e o Atlético, com todo respeito ao Vitória, no segundo tempo virou o Vitória. Um time que parecia que não tinha mais ambições no campeonato, que está brigando contra o rebaixamento, que nada mais ali importa. As oscilações, quando você decide mesclar o time, elas são inerentes ao processo, elas sempre vão acontecer. Agora, não pode também, por mais que o resultado nas Copas esteja acontecendo, não pode um time do tamanho do Atlético ter a 4ª pior defesa do campeonato e viver um ano inteiro de altos e baixos, né, Thiago?